Olá, amigos e queridos irmãos. O que eu vou relatar aqui diz respeito àquilo que os pais escatologistas dos anos 80 e dos anos 90 relataram. Wim Malgon, o autor dos periódicos Chamada da Meia-Noite, Notícia de Israel, Abraão de Almeida, que escreveu vários livros, traduzido para o espanhol e também para o inglês, da editora CPAD. Um dos livros que ele escreveu é Israel, Gog e o Anticristo, livro escatológico. E o que eu vou falar para vocês hoje é o que eles já falaram no passado, só que no tempo que eles relataram isso, nos anos 80, nos anos 90, as coisas não eram tão nítidas como nós estamos vendo atualmente os acontecimentos proféticos. Os acontecimentos proféticos de hoje como se fosse um quebra-cabeça que vai juntando as peças e ali vai se formando o cenário. E é o que está acontecendo em 2018. Tudo está se concretizando no livro do Apocalipse e do livro do profeta Daniel, porque você, para estudar escatologia, você tem que estudar o Apocalipse e o profeta Daniel e várias passagens dos profetas maiores e dos profetas menores, e juntar as peças para você entender as profecias bíblicas. Tem muitas pessoas que não estão familiarizadas com as profecias bíblicas. Muitas vezes, quando chegam em Apocalipse ou Daniel, deixam de lado a Bíblia e não quer saber disso, acha muito difícil, muito complicado, muito difícil de entender, porque o Apocalipse ele é tanto simbólico como literal e também tem uma linguagem meio judaica. Se você ler o livro de Apocalipse, ele tem uma linguagem meio judaica. Fala sobre catiçal, fala sobre Moisés, e ali você vai lendo nos capítulos que no capítulo 4, né, e também no capítulo 7, né, os 144 mil selados de Israel. Então, o Apocalipse é meio com símbolos judaicos e símbolos também, dragão, mulher, besta, outra mulher, né? Parece que existe 3 tipos de mulher no Apocalipse, né? Então, para as pessoas que não estão familiarizadas com o livro do Apocalipse, torna-se difícil de entender, de compreender, de saber, né? É, o conhecimento escatológico, o que é escatologia? Escatologia é doutrina das últimas coisas. O conhecimento escatológico ele é paulatinamente, à medida que você vai estudando, vai meditando, vai analisando, e você vai entendendo o que é as profecias bíblicas. Você vai compreendendo o que é as profecias bíblicas. Então é algo assim que você tem que ser sistemático para que você possa entender. Agora vamos aos tempos em que estamos vivendo. Tempos que estamos vendo e analisando as coisas acontecerem. Por exemplo, no capítulo 13 de Apocalipse, quase nos últimos versículos da Bíblia, fala a palavra de Deus sobre a marca da besta. E diz assim: e faz com que a todos, olha a palavra, e faz, quer dizer, uma imposição, e faz com que a todos, grandes e pequenos, isso quer dizer mais ou menos políticos grandes e políticos pequenos, ricos e pobres, ricos e os pobres, servos e livres. Quer dizer, servos são os que têm o seu trabalho, né? Obedecem aos patrões neste mundo, né? São servos. E os livres são os que estão desempregados. Nem os desempregados escapam. Servos e livres.
lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que se possa só comprar ou vender quem tiver, olha, 3 coisas, ó, o sinal, o número e o nome da besta. Vejam só. Né? Isso há 50 anos atrás era impossível. Mas hoje, pelo que a gente está vendo, as tecnologias tudo convergindo para uma coisa só. Né? Hoje você, com o seu celular, você tem a carteira do motorista. Hoje, com o seu celular, você tem o título de eleitor. E aí, cada vez mais vai convergindo a tecnologia para algo lá na frente, que pode ser a marca da besta. O sinal, o nome ou número desse sujeito que surgirá, que virá, né? Então vejam aí que é o que estamos vivendo no mundo atual. Né? Não faz sentido? Não faz sentido o que estamos vivendo hoje? A tecnologia não é impossível marcar as pessoas na mão ou na testa. Né? Outro sim. A palavra de Deus nos fala sobre a besta que vi surgir do mar. Mar significa povos, multidões, nações, línguas. Vi surgir do mar uma besta. Besta, por que a Bíblia fala de besta? É porque besta é como se fosse um animal que não tem tirocínio. Você entendeu? Por exemplo, ele não vê as suas ações. Ele não pode determinar as suas ações. Ele não tem tirocínio, é uma pessoa irracional. Então, esse sujeito que irá surgir, chamado a besta, a Bíblia fala lá em João, anticristo, ele não tem tirocínio. Ele não pensa, ele não analisa para fazer o que ele pretende fazer, que é matar as pessoas, que não adorarem a ele. Né? E devia surgir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que João viu surgir completo. Não foi uma parte para o passado, nem uma parte para o futuro. Porque os escatologistas do passado, eles falavam que as 7 cabeças é no passado e os 10 chifres é no futuro. Não, João viu surgir do mar completo uma besta que tinha 7 cabeças no futuro e 10 chifres também no futuro. Então estão juntos. As 7 cabeças e os 10 chifres estão juntos. Você entendeu? Aí diz assim que, e vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Né? Vejam só que as 7 cabeças, dentre uma cabeça, foi ferida de morte, né? Mas foi curada. Né? Dá-se a entender que o anticristo, o futuro líder mundial, a besta do Apocalipse, vai sofrer um atentado terrorista. Talvez, é uma conjectura que eu estou fazendo aqui do futuro. Ele possa fazer alguma coisa que vai causar um transtorno para ele próprio, para o seu governo. Um levante contra o seu governo. Por exemplo, uma atitude que ele tomar, na minha opinião, ele vai se levantar contra o Islã na Europa. Ele vai se levantar contra o Islã na Europa e por essa atitude dele, ele vai sofrer um atentado terrorista. É um pensamento meu. Né? É um pensamento que eu tenho. Né? E por essa ação que ele vai varrer o Islã da Europa e vai ser considerado como um herói. Porque você sabe que o problema na Europa
um dos problemas mais terríveis na Europa se chama islamismo. Islamismo. E a Bíblia diz que o anticristo, a besta do Apocalipse, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, 3 e 4, diz que ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora. Se ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, o Islã vai cair nessa também. E por essa atitude dele, ele provavelmente vai sofrer um atentado. Agora, uma das suas cabeças, quantas cabeças tinha para o futuro? 7 cabeças. No vídeo passado, eu disse quem eram as 7 cabeças para o futuro. Vocês lembram? 7 cabeças representam as 7 nações que se reúnem de ano em ano, chamada G7. G7. Juntamente com a União Europeia, que é o 8º. Eles não se reúnem só os 7, eles se reúnem com a União Europeia, que é o 8º. Certo? Então, quando fala lá que uma de suas cabeças foi ferida de morte, então um desses 7 reis do G7, que se reúnem todo ano para tratar de assuntos mundiais, das nações mais ricas do mundo, um desses, que é o anticristo, vai sofrer uma ferida de morte, mas vai reviver. E a Bíblia diz assim que e toda a terra se maravilhou, vendo a besta que tinha sofrido uma ferida de morte e reviveu. Aí é que está o mistério, que o mundo vai se espantar, que o mundo vai... o engano vai predominar. É nisso aí, ó, que o anticristo ele vai reviver novamente. Esses filmes que vocês assistem aí, muitos filmes, têm mensagem subliminar, são mensagens escondidas, né, de acontecimentos que possam ser no futuro acontecer. Muitos dos filmes, né, uns dizem que os Simpsons, outros dizem, mas um dos filmes que você pode comparar aí, ó, se você quiser, só assiste o trailer dele. Talvez você até assistiu esse filme, do Sherlock Holmes. Já assistiu o filme do Sherlock Holmes? Com um personagem que é como se fosse representante ele fosse o anticristo. Não sei se vocês já viram esse filme, mas vejam aí o trailer desse filme para vocês verem, né? Sherlock Holmes contra Lord Dark, alguma coisa assim. Então esse sujeito ele começa a citar a passagem bíblica do Apocalipse, e vi surgir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ele cita isso porque ele está se comparando ao anticristo. E lá na Inglaterra ele faz uma reunião, estou relatando aqui um pouco desse filme, uma reunião com aqueles ingleses, chefes ingleses ali, e ele na maçonaria, né, tem uma pirâmide, né, maçônica, e ele se reúne com aqueles líderes ali e toma para si adoração, para que eles adorem ele, e ele morre e ressuscita novamente, revive novamente. Aí é um espanto, todo mundo se espanta com ele. Né? Isso é uma mensagem subliminar do que vai acontecer com o anticristo. O anticristo vai morrer, mas vai ressuscitar. Isso é que é um engano. Aí o povo, você sabe que o povo hoje admira. Se acontecer um milagre assim, de repente, uma coisa como essa, imagina uma pessoa ressuscitar, morreu e ressuscitou, feito Jesus Cristo. O povo vai se espantar. Por isso que a Bíblia diz assim, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar com ela? Ficaram admirados, os habitantes da terra ficaram admirados com o ressurgimento da besta que sofreu a ferida de morte, mas está viva. Eis aí o engano, né? Então estamos no fim.
E essas coisas podem tudo acontecer. Aquele outro filme também, Atentado em Londres. Ali tem uma mensagem subliminar tremenda. Se você vê o trailer dele, Atentado em Londres, os 7 chefes de Estado vão a Londres para um funeral e acontece um acidente ali, um atentado terrorista ali, né? Como se a gente estivesse vendo o futuro, né? Um atentado terrorista ali e sobram 2 presidentes de 7 presidentes do G7, porque todos aqueles países lá, é tudo G7. Né? Que incrível, né? Então, são mensagens subliminar que está falando para o futuro. Né? Então, o presidente dos Estados Unidos é o que escapa de um atentado terrorista, mais outro presidente. O presidente da França sofre esse acidente, né? É bem nítido lá quando ele está numa lancha e de repente acontece tudo aquilo, se desencadeia tudo aquilo, né? Então, estamos no fim de todas as coisas. O fim é chegado. Jesus Cristo vai levar a sua igreja. Poderíamos falar aqui sobre Gog, a profecia de Gog, de Ezequiel, capítulo 38 e 39 também. Mas, por enquanto, vamos deixar esse assunto aí que relatei aqui para vocês. E fica para a próxima, para o novo vídeo que virá aí.